noticiários, eles estão, em vez de ajudar a população, eles estão prejudicando muito a população, porque só está uma carga de notícias muito negativas. Então, uma pessoa que ela já não tem um equilíbrio mental satisfatório, que ela já está estressada, com medo de perder o trabalho, com medo de desemprego, faltando dinheiro, se ela começar a entrar nessa paranoia do medo, né, dessas notícias negativas, a tendência dela é o quê? Exacerbar qualquer estado mental patológico que esteja latente na pessoa. Então, é uma coisa assim, que nós temos que observar muito como o nosso organismo está reagindo. E sempre lembrar que não é porque a pessoa acordou um pouco assim triste, distímica, isso não é uma depressão. Por isso que é importante, muito importante, esse autoconhecimento. Você se conhecer, conhecer o seu corpo. O que é distímica, Simândio? Fala para nós. O que é distimia? É como se fosse uma tristeza leve, sabe? É uma tristeza leve. Ela não é uma depressão, porque a tristeza ela tem altos e baixos, né, numa linguagem popular. Ela diminui, aumenta e tudo. E a depressão, a tendência dela é só agravar. Então, é muito importante a pessoa se auto-observar. Por exemplo, se antigamente eu dormia 6 horas por dia, agora eu estou dormindo 10 horas por dia. Houve uma alteração no meu sono. Eu tenho que observar esse fato. Isso é importante. Por exemplo, se eu estou me alimentando muito mais do que eu me alimentava antes, eu posso estar no começo de uma compulsão alimentar. É uma coisa que eu tenho que prestar atenção, tá? E é mais nesse aspecto, é muito importante mesmo esse autoconhecimento, né? Tanto do corpo, da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. Esse trabalho, né, que a maioria das pessoas que nós fazemos no Condor é fundamental para nos dar esse suporte nesse momento, né, de mudança, né, planetária que nós todos estamos vivendo. Tá, Simândio? Muito obrigada, Simândio. Eu estava com uma frase ontem na cabeça, que o meio ele só desperta aquilo que a gente já tem dentro, né? Isso. Então, se eu me insiro num meio que vai me gerar cada vez mais conflito, estresse, que vai fazer com que eu entre em contato cada vez de uma forma mais intensa com aquilo que está me gerando uma depressão, uma ansiedade, né? Eu tenho que olhar para dentro justamente para poder aprender a lidar com essas emoções. E ter esse cuidado, né, de não fortalecer que o meio impacte de uma forma tão intensa no nosso dia a dia. Muito obrigada. Com certeza. Lastari, você, dentro desse tema, né, o que é que você está percebendo aí nos seus atendimentos, o que é que você está percebendo da sua vivência que faz com que esse gatilho da ansiedade e da depressão seja tão impactante na vida das pessoas nesse momento da pandemia? Então, o que é que você pode falar com a gente para trazer um pouco mais de acolhimento para as pessoas que estão sentindo nesse momento despertar de crise de ansiedade, de depresión? Bueno, lo que como percibí es que es evidente que estamos siendo forzados a trabajar las emociones, y por lo general las emociones que más nos evitamos trabajar son las difíciles, las que no nos gustan, ¿no? Y todo esto está bajo un panorama de incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es lo que nos está provocando la ansiedad, lo que nos está provocando meternos en emociones que no sabemos elaborar. Y como dijo Simányor, una de las fuentes que alimenta o de las fuentes que queremos llenar y calmar esta incertidumbre es la búsqueda de información. Estar buscando información para calmarnos. Pero lo que estamos haciendo es intoxicándonos, ¿no? Intoxicándonos de tanta información. Entonces, estamos de alguna manera haciéndonos mala sangre, como diríamos en español. No sé si me están entendiendo porque estoy hablando en español y no en portugués. Pero es como intoxicar la sangre de una información que lo que va a hacer es agrandar esta incertidumbre, porque en realidad lo que nos estamos dando cuenta no es que no tenemos una respuesta para lo que está pasando ahora, sino que en realidad nunca hemos tenido respuesta para nada. Nunca vamos a saber qué va a pasar, así estamos a los mejores videntes. No hay. Nuestra naturaleza es una naturaleza que tiene que evolucionar a través de esta incertidumbre, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con la información, básico. Otra cosa,
hay emociones como la tristeza, por ejemplo, que tienen muy mala fama. Entonces es algo malo. Sentirse triste es algo malo, ¿ya? Pero si nos vamos al pasado, los grandes poetas, los enamorados, trabajaban mucho bajo la melancolía, por ejemplo. Escribían cosas hermosísimas bajo la melancolía. El estado de tristeza tiene algo que es hermoso también. Es un momento que si uno se permite vivir, uno puede sacar unos insights, puede sacar, no sé, concluir cosas que bajo otro estado uno no llega a esa profundidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es no temer a estas emociones, porque si tú no vives una emoción tan básica como es la tristeza, nunca vas a saber ni vas a vivir lo que es realmente la felicidad, ¿ya? Jung hablaba de eso, como que uno tiene que vivirse lo opuesto para poderse vivir realmente la otra emoción. Entonces, este es un momento para aprovechar y sumergirnos en ese tipo de emociones que por lo general esquivamos porque nos da miedito, nos da susto. Entonces, por ejemplo, la tristeza, vámonos como por la tristeza. Hay que darle espacio, hay que darle un lugar. Si te sientes triste, por lo general, si eres una persona que se alimenta mucho de afuera, de vivir afuera, de tener estímulos de los amigos, del socializar, del trabajo, muy extrovertido, quizá lo estás pasando un poco más difícil y te está costando un poco más. Entonces, primero, darle lugar, darle espacio. ¿Qué me quiere decir esta tristeza, no? Porque detrás de esta tristeza hay un personaje tuyo que estás descubriendo, ¿no? Y hay tristezas que son, digamos, algo así como sanas. Por ejemplo, la tristeza que uno siente, que quizá algunos están sintiendo por la gente que está con más problemas, con menos beneficios que otros. O sea, yo tengo casa, puedo comer, estoy tranquila y estoy disfrutando un momento con mi familia y de repente siento toda esa gente que afuera está enferma o está batallando en los hospitales o están en las calles o no tienen qué comer. Entonces sientes una tristeza. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están disfrutando mucho, sienten como algo que se podría traducir como una culpa o algo porque estoy pasándola tan bien que hay otros que no lo están haciendo. Ese tipo de tristeza, por ejemplo, es una tristeza sana, es una tristeza que es normal, hay que vivírsela, pero no quiere decir que tú sacrifiques tu felicidad porque los otros no la están viviendo, ¿no? Es como si te dieran un postre delicioso y tú lo yogas en la basura, lo yogas en el licho, porque no. Entonces, desperdicias. Alguien tiene que vivirse la felicidad de alguna manera. Y existen otros tipos de tristeza, como por ejemplo, una tristeza compasiva también, si le hice daño a alguien y me da tristeza, si algo sucedió me da tristeza. Y otra que es muy importante, que es el duelo, por ejemplo. Uno debe vivirse un duelo y de alguna manera todos colectivamente ahora estamos viviendo un duelo como humanidad. Algo está muriendo. ¿Ya? Duelo es luto, tá, gente, en portugués. Eso, luto. Y esto es una respuesta natural a lo que sucedió. Y ahí de pronto Simaño podría complementar mejor, pero cuando hay un quiebre, cuando se te corta algo de lo cual tú alimentabas tu felicidad, puede ser que muera alguien, o se te acaba una relación, se te acaba un trabajo, internamente, químicamente en el cerebro como que hay un corte, ¿no? Entonces, el cerebro necesita volver a hacer sus sinapsis de alguna manera y eso requiere tiempo porque es como si te cortaran algo y quedas como en el aire, ¿ya? Entonces hay que observar, por ejemplo, los animales. Un perro o un animal cuando está herido se refugia, se va a un rincón, se aquieta, se lame las heridas. De alguna manera tenemos que lamernos las heridas y darnos el tiempo para hacerlo, ¿no? Y claro, por lo general cuando uno está triste y está apagado, te dicen, sal, disfruta, hagamos, vívete, no, sal de ahí. Hay que darse un tiempo para ser introvertidos. Pero ojo, nos damos este tiempo para ser introvertidos porque hay que retejer. En este momento tenemos que retejer la identidad del futuro. Estamos en ese momento,
¿ya? Y hay que vivir esa tristeza saludable, que es que pide quietud, pide silencio, pide como irse hacia adentro. Cuando ya empieza a ser patológico es cuando empiezas a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y no haces un movimiento contrario, sino que te vas y te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo. Entonces hay que salir de ahí, hay que morir y renacer a cada instante durante el día. O sea, te vas hacia adentro, pero después sal. Llama a alguien, habla con alguien, busca actividades que te lleven hacia afuera. Somos seres vinculares. Entonces, si estás viviendo sola, usa las redes. Tenemos una ventaja, hay que usar positivamente las redes. En el pasado, con las guerras mundiales, con las pandemias que hubo en el pasado, no existía internet, no existía, no sé si existía televisión, no había medios de comunicación como los que tenemos ahora, no había WhatsApp. Imagínate esa gente en medio de una peste y no saben qué está pasando, no tienen con quién comunicarse, no saben cuánta gente ha muerto, no saben nada. Nosotros estamos muy informados, pero también es una trampa, nos podemos sobreinformar. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de tristeza? Ir hacia adentro, aprender a ir hacia adentro, pero saber que hay momentos en que volver a salir, hay que volver a salir, hay que volver a anclarse hacia afuera, ¿ya? Otra cosa, no hay que, ¿cómo se dice? Como no hay que intoxicar, no hay que aturdir la tristeza. ¿Qué es aturdir la tristeza? Es tratar de taparla. Entonces, ¿cómo la tapamos? Con alcohol, con drogas, con exceso de información, con antidepresivos. Claro, si yo tengo un cuadro depresivo y estoy medicada con antidepresivos, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no aturdir la tristeza es de no tratar de taparla, porque entre más queremos tapar esta emoción, adivinen qué pasa. Más se va a incrementar, más estoy postergando la posibilidad de salir de ahí. Entonces, como decía Frida Kahlo, quise ahogar con alcohol las tristezas, pero las muy malditas aprendieron a nadar, ¿entiendes? Es como que no se puede, eso no te va a sanar, ningún tipo de droga, ningún tipo de adicción te va a sacar de ahí, ¿ya? Entonces uno se vuelve, y otra cosa, ya que estamos hablando de la adicción, uno puede volverse adicto a este tipo de emociones. Uno puede volverse adicto a la tristeza. Entonces es otra trampa, que me vuelvo muy autocompasivo. Esa autocompasión negativa, esa autocompasión dañina, que es que me pasa esto, que siempre ver el negativo, siempre buscar las noticias negativas, siempre ver el lado oscuro de lo que me está pasando, te vuelves adicto a eso. Internamente, no sé si Manju, si sabes, se produce un químico que te va gustando, entonces te vas volviendo adicto a generar esa emoción, ¿ya? Entonces hay que tener como esa delicadeza, esa autoconfianza de poder manejar y ser lo suficientemente autorreguladores de nuestras emociones. No tenerle miedo a la tristeza, pero tampoco evitarla. Isso será por ahora, vamos hablar de mais coisas. Perfeito, Lastari. Dentro da terapia somática, né, o que a gente aprende é justamente isso. Não existe uma emoção que é negativa. Todas as emoções vêm para que a gente possa expressá-las, né? O nosso corpo físico, ele precisa entrar em balanço através da expressão das emoções. Então, a tristeza, por exemplo, é algo que quando a gente se permite expressar a tristeza verdadeiramente, ela não tem espaço para virar depressão, porque se eu entro naquela emoção da tristeza e permito que o meu corpo se autorregule através dessa expressão, eu vou entrar num espaço de alcançar o balanço, alcançar o equilíbrio. E é tão rico isso porque a nossa vida inteira, né, para nós é normal que a gente não expresse aquilo que a gente está sentindo. Nós fomos ensinados a nos dessensibilizar, né? A não entrar em contato com as emoções. As mulheres foram ensinadas a não expressar raiva em geral e os homens foram ensinados a não expressar tristeza em geral. Então a gente vive a vida de uma forma
desensibilizada, porque a gente aprendeu isso. Só que o normal, o natural para o nosso corpo físico é expressar. E eu acho que nesse momento em que a gente está com a possibilidade de estar mais em contato com esse aparato que é poderosíssimo, que é o nosso corpo físico, às vezes causa estranheza a gente poder observar que sim, eu sinto tristeza, sim, eu sinto raiva, sim, eu tô com medo, sim, eu tô nesse momento ansioso, e eu posso acolher essas emoções, porque dentro, né, você falou da tristeza tão lindamente. Se eu acolho a tristeza, se eu expresso a tristeza, eu tenho um poder para expressar a alegria, que é o par, né, emocional aí da tristeza. Se eu acolho a raiva, eu posso expressar o amor, que é o par emocional da raiva. Se eu acolho o medo, eu posso expressar a confiança. E se eu acolho a dor, eu posso expressar o prazer. Esses são os pares emocionais dentro da terapia somática. Então, o meu recado para todos nós é que cada vez a gente vai criando mais musculatura, mais habilidade para estar em contato com o que as nossas emoções querem nos entregar e não simplesmente rejeitá-las, não simplesmente desensibilizar da forma como a gente sempre foi levado a, sabe? Porque é através do contato com as emoções que a gente vai voltar a estar em conexão com os outros seres humanos. É através do contato com as nossas emoções que a gente vai fazer isso que Condor Blanco nos ensina há tantos anos, que é entrar em contato com a nossa natureza. E aí, não sei se o Simanjor já quer completar o que a Lastari falou, ou se eu já te faço umas perguntas que vieram aqui, Simanjor. O que você quer não, completar? Deixa eu só completar uma coisinha que a Lastari falou, que eu achei muito importante, esse fato de você entrar em contato com as emoções, porque realmente, igual você disse, Lande, nós temos uma tendência já natural a rejeitar as nossas emoções. Por exemplo, eu estou triste, eu não quero sentir tristeza. Eu estou um pouco ansioso, eu não quero sentir essa ansiedade. E isso é um problema mesmo, porque nós somos treinados a pensar que todas essas emoções negativas, elas são ruins, patológicas, e a gente não pode sentir, entendeu? A gente foi treinado a achar que elas são negativas, né, Simone? Que elas são negativas. Não são negativas. Elas são emoções. Com certeza. São emoções, porque igual a Lastari falou, a gente nunca vai saber o que é felicidade se a gente nunca viveu uma tristeza profunda, na verdade, né? Então, isso é muito importante, que eu vejo assim, do ponto de vista médico, eu acho que a medicina está começando a chegar num ponto que ela está... eu ainda não digo assim que ainda está... O ideal, principalmente nesses quadros de saúde mental, seria o raciocínio científico, médico, lógico, mas não pode negligenciar essa parte espiritual. E quando eu falo espiritual, ela não é do ponto de vista de uma religião nem nada. É do ser humano como um ser espiritual, né? Então, acho que o dia, por exemplo, o que aconteceu no caso da psiquiatria da saúde mental? Houve um avanço muito grande em termos de medicamentos, na melhora dos sintomas dos pacientes e tudo. Mas do ponto de vista assim, de descobrir a etiologia da causa dessas patologias, não teve avanço nenhum nos últimos séculos. Avanço nenhum. Tanto é que a área da medicina que menos avançou nesse aspecto é a área da saúde mental. Justamente porque não houve esse link do estudo científico com o ser humano como um ser espiritual, que é muito importante, né? Que é a questão do corpo, mente e espírito nisso tudo, né? Então, por exemplo, o fato de nós estarmos em tribo, em Condor Blanco, fazendo essas reuniões, nos apoiam muito a passar por esse processo. Porque, agora eu te pergunto, Simlande, quantas pessoas no mundo fazem parte de uma tribo igual o Condor Blanco? Né? São muito poucas pessoas, né? Que tem esse Dharma. que tem esse Dharma, né? E uma coisa que eu aprendi esse tempo, né? Eu sempre fui muito acelerado, pra você ter uma ideia, 2, 3 meses atrás, eu estava trabalhando todos os dias, nem domingo eu estava folgando, estava de plantão, virado. E aí veio essa crise, me veio aquele vazio, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu tive que me readaptar muito, né? E agora, é engraçado, eu comecei a valorizar muitas coisas que eu não valorizava antes. Que são muito importantes também na nossa vida. E acredito que todas as pessoas, né? Mas uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui com o grupo é a questão da automedicação. Isso é muito problemático, porque a maioria que está aqui na sala, eu não sei se é todo mundo, a maioria, nós somos do Condor Blanco, né? Então nós temos uma consciência disso maior. Mas e nossos familiares, as pessoas que estão próximas da gente? Eu acredito aqui que deve ter todo mundo na família, né? Que deve ter alguém da família que toma alguma medicação controlada, né?
um antidepressivo, um benzodiazepínico. Então, nesses momentos, igual nós estamos vivendo esse período de quarentena, é um momento muito delicado, onde essas pessoas que estão mais suscetíveis a essas variações emocionais, nós que temos um pouco mais de consciência sobre isso, temos que ficar bem atento com essas pessoas. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem um episódio de ansiedade. Vamos voltar na questão das notícias tóxicas ruins da mídia. Aí a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela vai, não está conseguindo dormir, toma vários medicamentos benzodiazepínicos que induzem o sono, né? Por exemplo, o Rivotril. E aí ela pode ter uma intoxicação por aquilo ali. Então, é uma coisa que nós temos que auto-observar bastante. Nunca se automedicar. Esses medicamentos, eles são perigosos, eles têm efeitos colaterais, eles mexem com o nosso metabolismo de uma maneira geral, entendeu? Então, isso é muito importante, entendeu, Solange? Perfeito, Simandjori. É fato que a automedicação é mais um impulso de insensibilização, concorda? A pessoa Sim, não quer sentir, e aí ela vai buscar numa pílula aquilo que bloqueia aquilo que ela está sentindo. Então, na medida do possível, quanto mais a gente puder conduzir o nosso processo para o espaço do sentir, para o espaço de acolher aquilo que a gente está sentindo. O Alexander Lowen, que junto com o Reich, né, quem construiu aí a bioenergética, ele fala que somente no Ocidente a gente tem esse conceito do corpo separado do espírito, que no Oriente o corpo está unido com o espírito. Então, todas as vezes que a gente tem uma questão mental ou física, a gente sabe que tem um adoecimento espiritual. Aqui no Condor Blanco, isso para nós é natural, né? A gente já sabe que a gente está conectado lá, né? Com as 4 áreas da vida, que a gente tem um espírito que está vivendo aqui. Mas quando, por exemplo, numa religião cristã, a gente pede para algo que está fora e não conecta com aquilo que está dentro, a gente está separando o corpo do espírito. Isso. Então, esse caminho de resgatar a nossa natureza é o caminho de resgatar aquilo que eu sinto e o que eu estou vivendo aqui e agora e como que eu posso acolher cada vez mais. Muito, muito lindo isso que você falou. Muito importante a gente resgatar isso, né, gente? A consciência daquilo que eu quero me desensibilizar. Lastari, quer complementar alguma coisa? ¿O vamos no, para... Estoy viendo, aquí alguien está recomendando un film que se llama The Mask You Live In, para verla. Y también me lembra de otro... ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Não, é um documentário que já foi feito, inclusive, uma versão similar brasileira. Esse The Mask You Live In, eu esqueci o nome dele em português. E existe um documentário brasileiro, do Sagrado Masculino, que eu não me lembro o nome. Se alguém se lembrar, você coloca aqui no bate-papo, que é bem esse caminho. The Mask You Live In mostra como que os homens americanos são a grande maioria da comunidade carcerária e como que eles são levados a maior número de suicídios com os homens porque eles precisam, eles são levados a expressar a sua raiva de uma forma patológica. Outra que les podría recomendar es una de muñequitos que se llama Intensamente, Inside Out. Aqui é o Divertidamente? Será que é uma... Sei. Sim, creio que sim, que são las que pasan en la mente de una niña. Sí, que ella vive como todas las emociones. Esa también sería una buena recomendación. Esto. Y bueno, solo complementar un poco ahí en este tema de no aceptar las emociones difíciles. Si nos vamos, por ejemplo, al miedo, ¿ya? El miedo ahora puede ser algo que necesitamos tener como reacción a esta pandemia, porque si nos damos cuenta, esto hay como se puede polarizar en 2 extremos, digamos así. Un extremo es el exagerado pánico, ¿no? Que ahí ya podemos entrar al tema de la ansiedad, de cómo esta ansiedad exacerbada entra en ataques de pánico, o estar totalmente todo el tiempo lavándose, preocupado de que si salgo y totalmente obsesivo, con exageradamente precavido, que eso ya empieza a poder ser patológico. Pero está el otro extremo, que es esta negación de que esto a mí no me va a pasar nada, esto no es nada,
o la disociación también, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? No me entero. Como cuando la persona se emborracha y está empecinado en que quiere conducir el auto y no se da cuenta que puede matar a su familia si conduce el auto. Esa es una persona que está disociada. Entonces hay que hacer firme y decir, mira, mírame a los ojos, no se puede salir. Entonces estos son estos dos extremos. ¿Y qué modera estos dos extremos? Precisamente el miedo. Hay que tener un poquito de miedo para no caer en esta exagerada negación y minimizar tanto el asunto, ¿no? Hay que estar con un poquito claro, me puedo contagiar, esto es una amenaza de muerte, esto está pasando. Entonces, el exagerado, el que está totalmente lleno de pánico, le puede regalar un poquito de miedo al que está totalmente disociado y en completa negación. Y el que está totalmente en negación y disociado le puede también inyectar un poquito de tranquilidad, ¿ya? Ese es el nivel de sabiduría que hay que manejar, y ese nivel de sabiduría lo entrega una emoción como el miedo. Entonces hay que también ver por qué existen este tipo de emociones, porque las necesitamos, ¿ya? Para poder tomar las medidas adecuadas, a poder manejar las cosas con prudencia. Y bueno, no sé si quieres que hablemos un pouco da ansiedade ou tienes outra pergunta. Sim, acredito que sim. Deixa eu ver como é que estão as perguntas para a gente conectar aqui. Acho que tem duas perguntas relacionadas com a depressão. Então, vou fazer essas perguntas da depressão e a gente fala sobre a ansiedade. Pode ser? A Dani perguntou aqui sobre as compulsões, acho que a Lastari e o Simandl já responderam, né, Dani? Dani Monte. A Leiterin perguntou quais os principais indícios de que uma pessoa esteja em profundo estágio de depressão grave, como podemos auxiliar essa pessoa a não tomar decisões, aí depois ela completou, por exemplo, suicidas. Simandl, se você puder responder, e aí antes de você responder, só uma da Manilai. Meu pai é depressivo, piorou muito, nada o distrai. Diz que não se suicida porque não tem coragem. Muito triste. Faço tudo que posso para apoiá-lo com todas as ferramentas que conheço. Acho que vai estar conectado aí a resposta da primeira com talvez um apoio aí que a Manilai pode levar para o pai dela junto com tudo isso que a gente já falou. Sim. Realmente, assim, a depressão ela pode se manifestar de várias formas, entendeu, Silande? Por exemplo, a pessoa está com choro fácil. Qualquer coisa começa a chorar. Ou a pessoa está dormindo demais, de manhã cedo ela tem muita dificuldade de levantar da cama e sempre reclamando da vida, com essas queixas, por exemplo, que quero morrer, que a vida não tem mais sentido, que eu não quero fazer mais nada. Porque a depressão, igual eu falei, é um estado muito mais profundo da tristeza, né? E tem vários graus de depressão. Tem depressões leves, depressões moderadas e depressões mais graves, né? Quando a pessoa já está falando no risco que quer se matar, é muito importante, principalmente os familiares, seja o esposo, a esposa, os filhos, né? Uma pessoa mais próxima, ficar muito de olho nessa paciente. Essa paciente ela não deve ficar sozinha, sabe? Tem que ser monitorada, não pode deixar medicamentos, principalmente esses medicamentos tarja preta, próximo da pessoa, porque no momento de loucura, né? Num episódio assim de desespero total, ela pode fazer uso dessas medicações e realmente ir para essa parte do autoextermínio. É uma coisa muito mais comum do que nós imaginamos, viu, gente? É muito mais comum isso do que nós imaginamos. E muitas vezes a gente negligencia muito isso. Até porque, assim, dentro de Condor Blanco, a gente já não está muito nessa energia, né? Mas isso não é o que está acontecendo aqui fora. Hoje em dia está aumentando o número de suicídios muito. Eu conversei com uma amiga minha ontem que dá plantão no hospital público aqui, o que está chegando de paciente com episódios assim, psicóticos, surtos psicóticos, depressão grave no hospital com tentativa de autoextermínio aumentou muito com essa quarentena. Então tem que ficar de olho nessas pessoas e quando você observar que existe esse risco de autoextermínio, tem que procurar um médico psiquiatra com urgência. Eu, antigamente, era muito contra tomar essas medicações psicotrópicas e tudo, mas tem casos que tem que tomar. Tem que tomar medicação. A medicação ajuda a pessoa muito, entendeu? A suportar esse momento. É lógico que, igual a gente estava falando no começo, a pessoa está com a depressão leve, está triste, está passando essa transformação.
Não é qualquer coisa que a pessoa vai tomar um antidepressivo, vai tomar um benzodiazepínico para dormir. Mas quando a pessoa já está com uma depressão moderada, ela já está falando em risco de autoextermínio e tudo, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicoterapeuta. A psicoterapia é fundamental. Às vezes a psicoterapia é melhor ainda do que a psiquiatria. Só que eu gosto de trabalhar em conjunto os dois, acho melhor. Isso, né? Não se sei tem se... uma conversa, né? Se tem um diálogo entre o psicoterapeuta e o psiquiatra, Sim. É un camino. La psicoterapia lo que hace es ayudar a elaborar lo que te está pasando. Es más o menos es como que ayuda a digerir eso que tienes atorado. Más o menos es el digestivo, de alguna manera. Pero en situaciones de depresión sí se necesita la mano de la medicina, de alguna manera. Com certeza. Já é algo mais químico. Eu creio que o fato de estarmos agora entrando no espaço, né, com a pandemia, a gente ter tido contato com algo que é muito diferente do que a gente tinha antes, né, vai engatilhar algumas questões da saúde mental que a gente não tinha experimentado antes. Então, eu tenho uma situação na minha família, a minha mãe tem um adoecimento mental e eu por muito tempo briguei com o fato dela ter que tomar medicação continuada. Até que um dia o psiquiatra virou para mim e falou, olha, sua mãe é como uma diabética. Se ela não tomar o remédio que controla o humor dela, ela vai para a esquizofrenia e a gente não vai conseguir lidar com ela. E era o que acontecia. Então, eu parei de brigar com aquela realidade de que necessariamente para o cérebro da minha mãe funcionar, ela precisava de uma medicação. Eu acho que é muito isso, né, Simândio? Tem pessoas que quimicamente dependem de uma medicação para que o cérebro funcione bem. E claro que a gente vai ter os níveis aí de observar o que é, em qual grau que a pessoa está, em qual nível que ela está, e para isso a gente precisa de apoio, né? Sí, apoio. O si no terminan automedicándose, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve una relación como por 2 años con un adicto y la realidad era que parecía que tenía un trastorno bipolar o algo y se estaba automedicando. No podía salir de ahí. Entonces ahí está la trampa, ¿no? De cómo uno creer que está automedicándose y que estabiliza la cosa, pero no. Não, igual eu havia... Posso te interromper, Silvio? Desculpa. Por favor, eu estava... Pode falar. E essa questão, vou reforçar de novo, da automedicação, ela é muito perigosa porque muitos desses medicamentos, se eles tiverem um nível sérico aumentado e fora da dose correta, eles podem levar a pessoa ao suicídio. Pode levar a óbito a pessoa. Então, isso é muito perigoso. Nunca nem começar ou aumentar, se já está tomando medicamento, nunca mexer na dose sem falar com o médico, psiquiatra, e nunca começar ou interromper a medicação sem o apoio de um profissional que sabe o que está fazendo, que está conduzindo esse paciente há mais tempo. E cada paciente é um caso à parte, entendeu? Tem pacientes que se dão bem com a medicação, outros não se dão bem com aquela medicação, ela tem que ser substituída. Ela é um manejo complexo, não é um manejo simples de se fazer. Não é igual, eu estou com dor, eu vou lá na farmácia, vou comprar uma Neosaldina e vai resolver minha dor de cabeça. Não. A medicação antidepressiva, né, as usadas, por exemplo, igual carbonato de lítio no transtorno bipolar do humor, né, os benzodiazepínicos, são medicações que requerem um cuidado muito especial, entendeu? Sim, com certeza. E Silândia, é importante falar isso porque aqui no Brasil, principalmente, o Brasil é um dos países que tem o maior consumo de medicamento tarja preta no mundo. Se eu não me engano, ele está entre os 5 que mais consomem medicamento tarja preta. Então, a saúde mental realmente no nosso país é um caso muito preocupante, sabe? E a tendência nesses processos, igual nós estamos vivendo hoje, é que eles se exacerbem muito. Então, nós que estamos aqui no Condo e tudo, a gente tem uma tendência a olhar para dentro, nós temos mais autoconsciência do nosso corpo, temos uma abertura maior, né, realmente para poder pensar em olhar para as nossas emoções e tudo, mas muitas pessoas, a grande parte das pessoas que às vezes nós convivemos, o do nosso dia a dia, elas não se ligam nisso, entendeu? Eu tenho vários, por exemplo, colegas meus médicos,
que quando começou esse surto aí da pandemia e tudo, eles surtaram. Ó, pra você ver, o cara é médico, teve um dia lá no hospital que o médico falou, não, eu não vou atender esse paciente não, porque ele está com suspeita de Covid, eu não quero nem chegar perto dele. Poxa, o cara fez um juramento de salvar vidas e naquele momento ele surtou. Olha para você ver. Então, é uma coisa assim que nós todos temos que observar, entendeu? Sim, sim. Dentro aqui do Condor Blanco, desde que há 11 anos eu entrei nesse caminho, a gente escuta para a gente se apoiar nas 4 joias, né, Simandjori Lastari? Sim. Disciplina, tribo, ensinamento e mestre. Mestre primeiro, pode ter a ordem que cada um quiser. E eu vejo que nesse momento, se a gente efetivamente apoia nesses 4 pilares e a gente vai em direção àquilo que é natural, aquilo que é verdadeiro, aquilo que está conectado com o que a gente é na nossa essência, a gente consegue se apoiar em primeiro lugar, porque muitas vezes pode acontecer com a gente, aconteceu comigo e acho que é natural, é normal que isso aconteça. A gente tem uma ansiedade em apoiar os outros antes de cuidar da gente mesmo. Então, que a gente olhe para os nossos espaços internos, que a gente passe a observar que aqui a gente precisa de apoio e depois que a gente, né, se conectou com esse apoio, a gente vai criando conexões e meios de chegar naquelas pessoas que a gente quer apoiar. Construído. Em relações humanas, a gente vai estar sempre construindo caminhos. A gente não vai ter acho que minha conexão tá ruim, né? A gente não vai ter um caminho que é linear. Então, que a gente possa também respirar e se acolher, sabe? Se conectar com essa humanidade que a gente tem para que a gente possa, de uma forma mais humana, conectar com o que a gente está sentindo e com o que os demais ao nosso redor estão sentindo também. Voltando aos comentários de vocês, o documentário em português, que eu tinha esquecido o nome, se chama O Silêncio dos Homens. O livro que a Lastari falou em português é o Divertidamente. A Ashlari falou que o medo nos permite, neste momento, manejar as nossas emoções com inteligência, é como um botão de alerta para estar consciente no momento que a gente vive. Exatamente. A Lintariame falou que ela atende pessoas com transtornos alimentares e os surtos relacionados à comida, associados às questões psicológicas, está muito grande, cada dia maior. A Maria Maior, que eu não sei o nome novo dela, ela fala que é bom ter espaço em espanhol. E a Dani falou que no Nordeste aumentou muito a violência doméstica, né? As coisas explodem. O que está lá dentro já explode mais fácil. Na minha opinião, a maior causa de depressão é a ausência de propósito. Jerônimo tem nome novo já? Na minha maior opinião, a maior causa de depressão é a ausência de propósito. Esses períodos diminuem a autoestima e quando chega a sentir-se incapaz de alguma maneira, leva pessoas a sofrer. Sugiro, ou por conta própria, ou por quem está por perto da pessoa, fazer apoio no sentido de encontrar o que fazer, encontrar um propósito. Cristiane perguntou, quando a pessoa não aceita procurar um médico, o que a gente faz? O que você indica, Simandjori? Bom, na verdade, assim, se for um quadro ou de depressão leve, ou um transtorno de ansiedade leve e tudo, realmente acho que só a psicoterapia pode ajudar, né? Agora, quando é um caso mais grave, que a pessoa já está falando em autoextermínio, que você vê que o quadro dela só está agravando, aí o melhor é fazer internação, né? Internação. Infelizmente, nesses casos, não tem jeito, né? Tem pessoas que têm que ir à força, tem que ser internado, e muitas vezes, se eles estão recusando medicação, por exemplo, por via oral, tem que fazer medicações injetáveis e tudo, num caso mais extremo, eu estou falando, né? Cristiane, o que eu posso te falar do que eu aprendi da minha relação com a minha mãe, nos momentos em que ela se negou a tomar medicação, eu segui a orientação que o Simandjori falou. Ela já foi internada algumas vezes porque ela se negou a tomar medicação, mas no caso da minha mãe, ela tem um adoecimento mental mais extremo. Então, também observar, porque a partir do momento que eu tenho consciência de que o que eu posso cuidar
é do meu mundo, né? Do meu Sim. espaço. O meu mundo de ação é onde eu tenho controle. Então, eu posso me mudar e posso, às vezes, dar um conselho, dar um exemplo para a pessoa que está ao meu redor. Se é um caso de adoecimento extremo psiquiátrico, aí sim pode ter que seguir esse espaço de levar uma internação, se a pessoa precisa de um cuidado mais intensivo. E de verdade, por mais que a gente tenha um conceito negativo em relação à internação, na minha experiência, sempre teve um resultado positivo, mas voltando a lembrar que é um caso extremo. Amor, Sí, pero... Pode falar, amor. No, te estaba oyendo hablar y me estaba lembrando, me estaba acordando cuando trabajé en un hospital psiquiátrico en Chicago. La mayoría de las personas, yo diría como el 60-70% de las personas que llegaban sin querer llegar, ¿ya? O sea, como que no, eran pocos los que llegaban por voluntad propia, ¿no? Entonces ahí juega un rol muy importante la familia, ¿no? De estar atentos cuando la situación ya se va de las manos y necesitan realmente imponer y realmente como tomar una decisión firme, ¿ya? Porque a veces ya se excede a tal punto que la persona no puede realmente por voluntad propia llegar allá. El rol de la familia es muy importante en el momento de tomar la decisión firme, por más que duela, de acudir ya, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos como que la mayoría de nuestros mecanismos de defensa habituales se nos han cortado. Entonces, hay gente que no está sabiendo manejar eso que se les vino encima. Hay personas que es demasiado para sostener. Y es normal en el sentido de que somos humanos y vulnerables. Todo esto nos cogió por sorpresa a todos, a unos mejores parados que a otros. Entonces el apoyo, la contención, como decían, de la tribu, de espacios como estos, pero también del círculo de la familia con quien convives, si estás solo, estar pendiente de esas personas que están viviendo solas, por ejemplo, y que sabes que pueden de alguna manera poder tener algún surto, ¿ya? Sí. Bueno, me gustaría de pronto hablar un poquito, como hablamos de la tristeza, de pronto de la ansiedad, porque también la ansiedad se siente, es algo que se está sintiendo, esta ansiedad. Yo siento que es algo que normal, sano en principio, es normal que sintamos ansiedad. Es como que algo está pasando, no sabemos. Se genera ansiedad y es estar tranquilos, es normal sentir la ansiedad. Pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad se puede sentir por también puede ser por algo bueno, ¿no? Como esta ansiedad de que voy a viajar, o esta ansiedad de que va a llegar una persona que hace mucho tiempo no veía. Es una ansiedad como por un deseo, ¿no? Pero también está la ansiedad por un temor, que es lo que de alguna manera se está viviendo ahora, ¿no? Ese miedo a que algo suceda. Entonces, la ansiedad nos saca del momento presente. Es como si estuviéramos abducidos, como cuando nos abducen los alienígenas, la ansiedad hace algo así un poco con nosotros, nos abduce del momento presente y nos lleva a este mundo imaginario de imaginarios del futuro que si lo alimentamos, podemos llegar a un nivel de ansiedad tan extremo que se puede convertir en un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto nos saca del futuro, es como... los tibetanos lo dirían como que estar fuera del tiempo, ¿ya? Nos saca del tiempo. Entonces, claro, una de las claves es tratar de estar en el aquí y en el ahora, tratar de estar en el presente. Todo lo que hemos aprendido en el cóndor, de volver al cuerpo. Todas las técnicas chamánicas ahora son excelentes, estos baños que como que te vuelve el alma al cuerpo. Los toques de tambor. El tambor es la vibración del cuerpo físico, del corazón. Todas esas actividades que tú sientes que tu cuerpo está como palpitando, te van a ayudar mucho. Es como regular también el fuego interno, ¿no? También cuando uno se siente deprimido, ¿no? Es el elemento fuego el que hay que activar. Por eso te dicen, haz ejercicio, muévete, recibe sol. Entonces, eso sería un poco lo que pasaría con la ansiedad. Y bueno, ¿cómo poder, ahí de pronto el Ximanju puede ayudarnos también, ¿no? ¿Cómo poder
calmar la ansiedad, cómo poder bajar la ansiedad, ¿no? Uma das coisas muito importantes para acalmar a ansiedade é a prática realmente, né, Lastari, da meditação, né, do yoga, né? São técnicas para trazer você para o momento presente, para ter aquela calma mental e aquela tranquilidade, né? Para evitar da pessoa chegar nesse episódio de ansiedade, né? Porque o que acontece? Por exemplo, se a pessoa começa a ter pensamentos repetitivos, com uma frequência muito acelerada, e aquela preocupação exagerada com o futuro, e ela não controla esses pensamentos, realmente pode acarretar na pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou mesmo uma síndrome do pânico, né? E esses momentos assim de reclusão que nós todos estamos, né? Se você não tiver esse controle mental, essa calma mental, essa sensação de voltar para dentro, essa tranquilidade, isso pode acontecer e tem acontecido com uma frequência muito acentuada esses dias, né? Uhum. Então é igual você disse mesmo, é buscar aquelas coisas que te ancoram, né? Que te fazem estar no presente. Fazer, por exemplo, atividade física, se liberar endorfina, que são hormônios que te dão prazer, né? Que você sente prazer. Tudo aquilo que te mantém no presente, né? Porque a ansiedade é viver no futuro, né? É ficar vivendo pensando no futuro e não no presente agora. E aí aquilo ali vai aumentando e se torna uma coisa irreal, né? Irreal, porque como você disse mesmo no começo da live, né? A gente não tem controle de nada, né? Nós não temos controle do nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas na verdade não é nesse momento só agora, a gente nunca teve. Nós nunca tivemos esse controle, né? Então é trazer isso para o consciente, né? O consciente é saber assim, eu não tenho como controlar o futuro, pode acontecer qualquer coisa, mas hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou estar bem, hoje eu vou agradecer por esse momento. Uma coisa que eu tenho feito muito, né? Desde que eu voltei da montanha, agora em janeiro, eu tenho lido muito um livro, não sei se vai ajudar as pessoas aqui, se alguém já viu, chama A Magia, daquela autora do Segredo, né? Esqueci o nome dela agora, eu sou ruim de nome de autor. Mas falando muito da questão da gratidão. O que eu tenho feito? Todo dia de manhã eu acordo, antes de eu sair da cama, eu tenho agradecido as 10 coisas mais importantes da minha vida. E isso, assim, eu já tenho começado melhor o meu dia, sabe? Esse período de quarentena, acho que eu estou me sentindo melhor do que antes da quarentena. Porque é importante reconhecer o que esse período vai trazer de aprendizado para a gente, né? O que isso vai trazer? Porque, como a gente estava falando, essas manifestações que nós temos da tristeza, né? Uma depressão leve, a ansiedade, são sentimentos que eles estão vindo à tona para nos mostrar alguma coisa. Então, é importante fazer aquele auto-coach, aquela pergunta, né? O que eu posso aprender com essa situação? Agora, é lógico que quando uma ansiedade chega a um ponto descontrolado, que você não consegue ter controle mais das suas emoções, aí realmente é muito importante buscar um apoio terapêutico, né? Que eu acho assim, uma psicoterapia ela é fundamental para todas as pessoas. Eu mesmo faço psicoterapia. É uma coisa que o meio médico meio que negligencia, né? O homem, principalmente mais do que a mulher, ele é mais resistente a ter um psicoterapeuta. Eu não preciso de terapia, eu sou bem resolvido, eu não tenho problema nenhum. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que falam assim. Eu, por exemplo, a maioria dos meus colegas médicos aqui de Valadares falam em psicoterapia, eles saem correndo. Mas é reconhecer exatamente essa necessidade que nós, como seres humanos, temos de voltar para dentro, de buscar, né, esse autoconhecimento. Isso tudo ajuda muito a gente não desenvolver nenhum tipo desses transtornos psiquiátricos. Tá? Não sei se foi claro. Foi claríssimo e já apoiou com o próximo tema, Simândio, que na verdade, esse encontro, né, esse encontro aqui de saúde mental, ele veio também para apoiar, a gente divulgar para vocês que a gente tem um grupo agora de apoio terapêutico dentro do Condor Blanco, que vai ser divulgado lá no Telegram do Condor Blanco. Então, se você que está aqui ainda não está no Telegram do Condor Blanco, coloca aqui no bate-papo que a gente vai te mandar o link para você entrar lá no Telegram. E o que vai ser esse grupo de apoio terapêutico?
Lá já estão cadastrados vários terapeutas que são do Condor Blanco e que vão dar sessões. Aí cada terapeuta tem um número de sessões e um tempo definido para essas sessões de apoio terapêutico gratuitas. Então, não vai ter um custo financeiro para você. Então, acessa lá o Telegram do Condor Blanco para que você possa ter acesso a esse benefício. E eu acho que ela está, Caio, eu ia fazer a pergunta sobre como lidar com a ansiedade com as crianças, né? A ansiedade das crianças de estar em casa. Eu não tenho filhos, então a única coisa que eu posso indicar é o que eu já escutei dentro das minhas formações de comunicação não violenta. É que, na verdade, o que a gente precisa trabalhar em relação às crianças é o meio, e não as crianças especificamente. As crianças estão ali expressando a verdade delas. Quanto mais a gente limitar e desensibilizar elas, pior, né? Então, que elas possam ter expressão mais livre. E aí é trabalhar o meio, mas é um assunto com o qual eu não tenho habilidade para responder para vocês, porque não passo por esse desafio. Nem você ainda, né, Simândio? Ainda não. Un poquito pior porque estoy tratando de entender este portugués. Não compreendi? Então, teve uma pessoa aqui que foi a Cristiane que perguntou como entrar para o Condor Blanco. Já foi respondido. Obrigada, Maia Caine. O Marcelo perguntou: qual atividade física regular é efetiva no tratamento de casos de distimia? Doutor Simândio. Como que é que você está falando? Desculpa. Repete a pergunta. O quão a atividade física regular é efetiva no tratamento nos casos de distimia? Bom, atividade física, você pode buscar uma que te satisfaça melhor, que você mais goste de fazer, né? Mas, por exemplo, uma caminhada consciente, uma corrida, isso aí ajuda muito, né? Qualquer atividade física que for liberar endorfina, que você tiver uma sensação de prazer, de bem-estar, vai te ajudar muito nessa questão da distimia, né? Porque a distimia é uma depressão leve, que ela pode durar até 2 anos. Isso é distimia. Algumas pessoas precisam de tomar medicação, né? Infelizmente, tomar um antidepressivo em doses leves, que seriam doses só ansiolíticas, né? Para diminuir um pouquinho daquela ansiedade, um pouquinho daquela tristeza. Mas é isso, é procurar uma atividade física que você goste, que te faça sentir bem. Pode ser jogar futebol, jogar vôlei. Isso. Perfeito. Gente, nós estamos chegando no final do nosso tempo para essa sessão de hoje. Tem mais uma pergunta. Nós podemos responder mais uma pergunta, grande líder? Claro, o grande líder está aqui presente. É o Diarão? Diarão está aqui, ó, tá aqui fala. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de que você respondesse, Simândio. E se a gente tiver que cortar, vocês me avisam, gente, porque da nossa parte, né, a gente fica falando a manhã inteira. Volví. ¡Eva! Estoy en la montaña, o sea, el internet aquí. Por lo menos para despedirse. Querida, ¿tú ouviste o que hablamos de la ansiedad en los niños? Si tú puedes hablar un poquito de cómo manejar ahí la ansiedad con los niños en la casa, en la situación de cuarentena. Ahí yo necesitaría que me dijeran para aplicarlo con mis hijos también. Ahí sí necesitaría apoyo. Perfecto. Paciencia. Sí. Pero bueno, no, en realidad la ansiedad en general, yo lo que siento es que primero hay que manejar la ansiedad en uno, ¿no? Como adulto. Porque los niños reflejan mucho lo que uno no logra elaborar de alguna manera. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar esa ansiedad en mí? Primero, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué me está poniendo a mí ansioso y no estoy dándome cuenta? Y quizá una de las mejores formas de regular la ansiedad en estos momentos es tener una actitud altruista, por ejemplo. Esta actitud de querer ayudar a los demás.
esta actitud de tomarse esta cuarentena no como un castigo, no como algo que estoy encerrado, esto es una condena, esto es un karma. No, tomarse esta cuarentena como un acto altruista. El quedarme yo aquí en mi casa, estoy ayudando a muchas personas a evitar que este contagio, este solo acto, estoy como haciendo algo grandioso. Eso ya es un acto altruista. Poder interiorizar esa idea, yo siento que puede bajar mucho los niveles de ansiedad porque le pones una intención a lo que está sucediendo, a lo que estás haciendo, ¿ya? Claro, por ahí leí que decían de regular la respiración, todo ese, no sé si ya hablaron de eso, pero eso es como básico, ¿no? Porque es volver al cuerpo. Si, todas las técnicas de yoga o simplemente respirar. Los psicólogos recomiendan, por ejemplo, coger una bolsa de papel cuando tengas un ataque de pánico, una ansiedad, y respirar en la bolsa de papel, ¿no? Porque lo que pasa con estos ataques de pánico es la hiperventilación. Entonces, respiras y ahí como que regulas tu respiración y bajas el nivel de ansiedad, o respirar, llevar el aire no tanto al pecho, sino al plexo, al estómago. Inflar la barriga. Estas son técnicas muy prácticas y que no solo son para nosotros, sino para alguien si está con un ataque de pánico. Porque ¿qué pasa con el ataque de pánico? Es el momento en que tú, durante tu ansiedad, asocias esto con algo externo, ¿no? Con un imaginario externo. Entonces, por ejemplo, es normal, por ejemplo, si yo veo que un perro se me viene encima, un animal se viene encima, me va a dar pánico, va a querer huir y se me va a acelerar el corazón y todo. Pero si me pasa esto porque voy a tener que hacer un examen en la universidad, o porque voy a tener que hablar en público, o este miedo exacerbado de que me puedo contagiar o que el mundo se va a caer, son imaginarios ya que no son tan reales, ¿no? Pero el cuerpo, el cerebro lo asimila como tal y tienes el ataque de pánico. Entonces ahí es bueno uno calmar a la persona, traerla en el ahora, mirarla a los ojos, invitarla a hacer una actividad que la localice aquí en el tiempo, aquí en el ahora. Hay gente que está arreglando su casa para arriba y para abajo, limpiando todos los rincones. Eso es excelente para calmar la ansiedad. Limpia, limpia, limpia todo lo que quieras limpiar. Maravilloso. Entonces, haz cosas que te pongan en el aquí y en el ahora. Eso es básico. Tenemos que manejar nuestra ansiedad y tampoco preocuparnos, porque es normal sentirse ansioso. Yo estoy ansiosa y estoy en la montaña, ¿me entiendes? Es normal. Pero hay que saberla manejar, darle espacio, como todas las otras emociones. Y también hablarse a sí mismo. Si entras en un ataque de pánico, o hablarle al otro. Hablarse a sí mismo, estoy bien, esto es un ataque de pánico, así como pasa en las películas, ¿no? Oh, está todo bien, tengo todo bajo control. Eso sirve, hablarse a sí mismo, o decirle al otro, estás bien, esto es un ataque de pánico, respira profundo. Dítelo a ti mismo también, ¿no? Son buenos tips. Sim, eu fiquei emocionada com esse compartilhar seu desse espaço, né, da gente entrar também nessa conexão com o que a gente está fazendo por nós, pelo mundo, e soltar um pouco o controle, né? Não ter necessidade de controlar as crianças, sabe? Deixar que elas se expressem também, vivenciar isso um pouco, já que estamos todos numa situação completamente diferente, para que a gente manter as mesmas bases? Me veio isso. Simandior, vamos então responder a pergunta sobre toque. Toque. Hicieron acá una pregunta, no sé si se habla así en español, toque. Transtorno obsessivo compulsivo, né? La Devakashi habló que cómo ayudar a disminuir el toque. Su hija tiene la depresión que ya estaba controlada, mas con la cuarentena aumentó mucho las cuestiones de toque. ¿Alguna indicação? Bom, depende do grau do toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Porque muitas vezes a pessoa ela não chega a ter um transtorno obsessivo compulsivo, ela tem algumas obsessões. Vou te dar um exemplo. Tem gente que tem mania de conferir a porta, se a porta está fechada, ou mania de limpeza. Então, um pouquinho desses traços, que a gente chama de traços,
todos nós que estamos aqui hoje temos algum tipo de traço obsessivo, entendeu? Tem gente que gosta mais de lavar as mãos o tempo inteiro, de conferir a porta se está fechada, vários outros, né? Então, quando ele está num grau muito leve, mas ele já virou um transtorno, o ideal é, se puder evitar a medicação, melhor. Mas, se não, é inicial, né? Ir no médico, iniciar uma medicação, às vezes, um antidepressivo numa dose mais ansiolítica, mais leve, né? Mas o importante mesmo é o trabalho mental. Principalmente, eu vou te falar pessoalmente, eu tenho um traço de transtorno, não chega a ser um transtorno, né? Mas uma obsessão de conferir se as coisas estão fechadas. Então, eu saio de casa, fecho a porta. Tranco meu carro, confiro a maçaneta se o carro está fechado. O que acontece? Como que eu aprendi? Quando ele é leve, igual no meu caso, é muito leve. O que eu falo? Eu fechei a porta. Eu falo verbalmente. Eu fechei a porta. Aí, quando eu desço a escada, uma partezinha minha quer lá voltar, subir a escada de novo para ver se a porta está fechada. Eu falo, não, eu já falei que está fechada. Eu saio. Então, eu tenho controle desse meu pequeno traço de obsessão. Mas quando isso está descontrolado, por exemplo, a pessoa confere a maçaneta 50 vezes. E aí, geralmente, vem junto com um pensamento. Se eu não conferir essa maçaneta que está fechada 50 vezes, eu vou entrar no meu... Pode ser um pensamento tipo assim, eu vou entrar no meu carro e vou bater o carro. Ou eu vou morrer. Que geralmente vem com esse pensamento negativo. Então, é importante, primeiro, essa autoobservação. Espera aí, eu fechei a porta. E você vai criar mecanismos, né, assim, gatilhos, que vão te fazer a lutar contra isso. Quando você consegue controlar esses pequenos traços que todo mundo tem esses traços, às vezes eles são traços até positivos, está tranquilo, isso não é patológico. O problema é quando ele fica desorganizado, quando ele fica assim, muito acentuado e atrapalha a vida da pessoa no dia a dia, entendeu? É nesse sentido que prejudica. Por exemplo, tem médico que tem obsessão de lavar a mão, principalmente nesse período agora de Covid, né? Eu tenho que lavar a mão. Ele começa a lavar a mão tanto que ele começa a cortar a mão dele de tanto lavar. Então, ter essa consciência que, não, minha mão está limpa. 100% limpo, nada existe 100% limpo. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Então, quando você tem esse controle, você não precisa de um tratamento medicamentoso. Precisa do tratamento medicamentoso quando isso desorganiza, descontrola. Perfeito. Nishira nos deu uma contribuição muito valiosa, né, Nishira? Nós todos estamos com toque de álcool gel neste momento. Esse é um toque positivo. Lavar as mãos e álcool gel. Queridos, creio que estamos chegando ao final desse encontro maravilhoso de saúde mental. Eu quero, da minha parte, agradecer muito por essa conexão. Eu estou emocionada até agora, porque eu fiquei muito honrada com o convite, estar do lado desses dois, está cada um de um lado aqui meu, o Simanjor e a Lastari. Esse caminho me inspira muito, poder participar dessa transformação pela presença, dessa revolução pela presença. Para mim, é algo que me emociona de verdade, porque eu nunca imaginei que nesse momento eu ia poder estar apoiando pessoas. Porque há 11 anos atrás eu precisava de apoio e aí eu me rendi a esse espaço de buscar apoio e me transformei. Então, de verdade, é muito importante para mim poder apoiar na revolução da presença. E aí eu quero convidar todos que estejam junto com a gente nos toques de tambor às 8 da manhã, nas meditações às 8h30. Está alimentando muito o coração da tribo, alimentando muito essa conexão que a gente só pode fazer entre seres humanos que estão vivendo esse processo intensamente. Então, que a gente se permita ser humanos e buscar apoio e buscar essa conexão. E no Telegram também vai ser divulgado o link, os caminhos que vocês podem buscar para buscar as sessões de apoio terapêutico com os terapeutas que estão cadastrados lá, eu sou uma delas. São 2 a 4 sessões de 20 a 40 minutos, que é um início, né? Um respiro para quem está precisando de um apoio imediato. Vou deixar os dois finalizarem. Obrigada. Da minha parte, eu só gostaria de agradecer a todos que
estão aqui, agradecer o convite, né, da Cinlândia, da Midiran e da Sol, da Lastari, por estar aqui. É um prazer muito grande. Na verdade, eu estou aqui aprendendo aí com vocês, né? Tudo, assim, a maior parte das coisas que eu tenho de conhecimento hoje, né, do ponto de vista assim, de pessoas e tudo, eu honro e agradeço, na verdade, a organização Condor Blanco, porque se não fosse todo esse conhecimento, né, que eu adquiri no Condor, talvez eu não teria me tornado um médico assim, um pouco com mais sensibilidade, né, de olhar para o próximo e tudo, e ver que cada pessoa nesse mundo tem seu papel, cada pessoa nesse mundo é especial, todos que estamos aqui, nós somos especiais, todos nós, e cada um de nós temos a obrigação, o dever, né, de cumprir a nossa missão e de fazer o nosso melhor, seja como for. Gratidão a todos. Bueno, también muchas gracias. Me encanta por primera vez que hablo con la Cilange y el Simanjor. O sea, nunca me imaginé que iba a hablar alguna vez cosas que hace en la cuarentena. Me encanta, como dice Simanjor, buenísimo poder haber aprendido de ustedes dos. Y poder también contribuir en este tema. Me pone feliz que en el Cóndor se esté abriendo más temas. Acho que caiu o sinal da Laster, né? Sim, acho que sim. Bem no encerramento, caiu. É. Hoje, gente, obrigada, Jerônimo. Hoje às 18 horas a gente tem live com... Ai, gente, eu vi, mas acho que eu não sei se eu vi de ontem ou de hoje. É com o Ai, o que faz hipnose? É isso, hipnose. Rancho. Eu lembro do Ranjor, mas não lembro do Rancho. Obrigada. Então, hoje às 18 horas, a live de hipnose no perfil do Condor Blanco, @condor.blanco. Graças. Obrigada. Tchau. Bom dia a todos. Um abraço. Obrigado. Bom dia, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Muchas gracias. Parabéns. Excelente encontro. Maravilhoso. Cilange, excelente. Felicitaciones por todo. Gracias. Allá. Gratidão, queridos.